reação deles é relatada pelos policiais, para todo mundo, quando eles são abordados e que a filha tá lá, como que é? Eles estão chorando? Então, tu sabe, eu acho que eu já até contei isso aqui. Quando a morte da criança foi num domingo. Foi no domingo. À noite. Domingo à noite. Não era de sábado Iniciozinho. pra domingo, não era isso? Não, era domingo. Era domingo. Aí, eu fui em 2008. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Eu morava em Brasília. Eu trabalhava no Correio Brasiliense. Eu tinha chegado uma semana antes como correspondente. E aí eu não conseguia emplacar nada no jornal. Nada, porque... Enfim. E aí, eu ficava procurando. E aí eu ouvi na rádio CBN que uma criança tinha caído do 6º andar. Aí eu liguei pra minha chefe, que estava de plantão no domingo. Eu acho que agora eu finalmente vou emplacar alguma matéria aqui de São Paulo. E o jornal ele tinha uma coluna de curtas, que saía as matérias principais e várias notinhas assim, numa coluna separada. E aí ela disse, olha, corre pra lá então que tá quase fechando o jornal, tá? A edição tá abaixando. E eu corri pra lá. Primeira, já tinham levado a menina. E aí já tava lá, a fita amarela já tava lá. Tava isolado. Né? E a imprensa tava pra cá. E aí eu vi um homem, tava a polícia, já tinha muitos populares ali. Aí eu via um homem que ficava apontando, falando com o policial, ele apontava pra cima, apontava pra baixo, mexia os braços. E aí eu falei, esse cara que sabe o que aconteceu, tá explicando, eu preciso falar com ele. Aí eu virei, que eu tava do lado daqui, da fita amarela. Eu perguntei pra um policial, quem é aquela pessoa? É o pai da vítima. Aí já me bateu uma estranheza, né? Porque se a tua filha... Vamos pensar na tese dele. Jogaram a minha filha pela janela. Não fui eu, foi alguém. Mas o cara tava tranquilo. Ele explicava de uma forma assim bem didática e tal. Parecia que tinha caído um vaso de planta lá de cima. E aí eu não acreditei que era o pai da menina, mas enfim. Aí daqui a pouco chega um carro preto, desce uma mulher desse carro amparada por 2 homens. A mulher não conseguia nem andar assim, ela era praticamente carregada. E ela chorava, essa cena ficou muito marcada pra mim. Ela chorava com a boca aberta assim, sem emitir som nenhum. Era uma coisa desesperadora. E aí eu fiz essa comparação, o estado emocional de alguém que acaba de perder um ente querido de forma trágica. E a psicologia explica isso, o impacto emocional de alguém que perde uma pessoa muito querida de forma trágica é muito maior do que alguém que perde uma pessoa querida com uma doença que se internou, tem toda uma preparação, a pessoa já está ali correndo um risco de morrer. E o Alexandre Nardoni ficava frio, assim, completamente frio. E aí eu lembro, a minha chefe na época era a Ana Paula, a gente é até amigo hoje em dia. Aí eu liguei pra Ana Paula, de lá pra passar a notinha e tal. Eu liguei pra Ana Paula, falei, Ana Paula, mandei a curta, falei, cara, tem uma coisa estranha aqui. Aí contei isso, né? A forma muito fria que o pai explicava como a criança tinha caído. E aí a Ana Paula falou assim, lá vem tu dizer que o pai jogou a criança pela janela. Eu falei, não tô falando nada disso, tô só te dizendo. Só que aí é isso que vocês falaram, eles ficaram por um tempo, a tese, eram as matérias que saíam nos jornais, que alguém tinha entrado ali e jogado Mas aí logo... que alguém queria jogar, Pois né? e não é... Não faz sentido. Eu até acredito que tenha uma pessoa, uma pessoa louca que vai jogar alguém pela janela, eu até acredito, mas o que eu não entra na minha cabeça é como é que essa pessoa entra num apartamento estranho, é igual eu entrar na tua casa e saber onde está guardada a tesoura. Não sei, eu vou ter que abrir um monte... Na cozinha tem que ter uma tesoura também, não é um objeto assim impossível, né? Uma faca, uma tesoura, foi com faca e tesoura, ele levou os dois. Tentou com tudo, assim. Mas aí, tudo bem, beleza, o ladrão... Qualquer outra versão, né? É muito difícil. Mas por que jogaria uma criança? Não faz sentido, mas não faz sentido nenhum, nem eles mesmo jogarem a criança. Não faz sentido nenhum, nem ninguém. Rede, assim, um negócio assim. É difícil. Imagina, se tem uma coisa que o ladrão, eles têm empatia com criança. Tanto que nas penitenciárias, qualquer penitenciária aqui do Brasil, as pessoas que estão condenadas porque mataram criança, porque estupraram criança... Nossa, esquece. Essa pessoa ela tá com a sentença de morte na cadeia. Por isso que elas vão para a mesma penitenciária. Então, se eles... O ladrão que entra para roubar, ele não vai fazer isso com uma criança. De jeito nenhum. Se ele encontrar uma criança ali, é capaz dele passar a mão na cabeça da criança e sair da casa.
Ainda cortar... É muito estranho. Porque você tem que estar com um desejo muito grande de matar uma criança para se dar o trabalho de cortar uma tela. É muito difícil de acessar essa mente, né? Quando a gente gravou a cena, eu não conseguia entender as coisas. Tipo, a sequência de eventos não fazia sentido pra mim. Tem um chacoalhão no sofá? Não tem uma coisa que bate a cabeça? Não tem alguma coisa assim? Eu lembro tem uma versão de que ele pega e joga ela no chão com força, e ela rompe o cóccix, assim, mas a gente não seguiu. Eu não sei se isso é uma versão oficial. Mas alguma versão na verdade, ele ia jogar no sofá e erra e cai no chão. Porque tu tá imaginando o desespero que deve ser, né? Inclusive, eu acho que é um dos prólogos assim, mais complexos. Mas deve ter sido mais difícil de gravar também. Mas é porque a perícia é que nem quando você vê, sabe, coisa no avião, do tipo, bote a máscara de oxigênio. Sim. As imagens da perícia, as simulações são lentas, né? Tipo, pega, joga. Tipo. Aí a gente, como ator, falou, cara, não é assim. Não é assim. Um avião tá caindo, ninguém tá botando a máscara. Também deve ser, tipo, desespero. Sim, desespero. Então é um caos. Algum caos ali rolou. E nesse, o que mais se alega é isso, que alguma coisa aconteceu, algum acidente, a ideia era meio que eles achavam que ela estava morta e aí acharam que essa era a melhor forma de, sei lá, de forjar alguma coisa. Não tava. E sabe o que nesse caso o que mais mexe comigo é que a ambulância demorou uma meia hora pra chegar. Putz. Ela tava com vida quando a ambulância chegou. Isso pra mesmo mim depois é da queda. Isso pra mim é o que mais me... Quando a mãe chega, ela tá... Todo mundo chega antes. Todo mundo chegou antes. Mas não porque demorou pra ligar. É porque demorou mesmo a ambulância ou porque demoraram pra ligar? Aí eu já não sei. Mas, gente, eu acho muito difícil essa criança sobreviver. Eu acho muito difícil essa criança sobreviver, mesmo se ela fosse resgatada. Eu não sei, mas essa parte sempre me... Mas é isso. Sexto. 5 anos de Mas ela cai na grama, tem alguma coisa que dá uma... Ela tem, cara, essas camadas, esses desdobramentos, essas interrogações, né, que são várias. Eu acho que isso que faz a jornada desse casal na série ser mais complexa, ser interessante e destoar das outras. Tipo, o legal de escrever essa série é isso, que a gente não tinha coisa resolvida, né? A gente ia cada dia pro set, a gente ia assim, vivendo esse conflito, né? Vivendo essas contradições. E vocês conseguiram alcançar isso, né? Levar essas dúvidas, essas complexidades, que eu acho assim, é o grande segredo que une esse casal, né? Tem um segredo. E que não necessariamente a série vai esclarecer, né? Um vinho compacto, né? Pelo que tudo que eu vi, eu acho que ele dominava ela, você não acha não, Ulisses? Cara, eu acho que tem uma questão que é um fato que a filha dele que foi atirada pela janela, né? Então, eu acho que... É por isso, inclusive, que ele tem uma condenação maior, porque a criança estava sob a guarda dele naquele momento. Eu acho que dos todos os personagens de Tremembé, os mais complexos são o casal Nardoni. E eu acho que isso é um material, essa complexidade, ela é muito rica pro ator. Eles hoje eles não por eles, né? Por exemplo, a Suzane e a Elise, elas são réis confessas. Exato. Então isso já é linear, né? Ela tá ali, quando o réu confessa, quando o criminoso confessa, então ele faz a reconstituição para contar como é que foi. Então é como se fosse uma história redonda, né? Se já tá descoberto quem são os autores desse crime, a história fecha. Mas o casal Nardoni não, eles negam e esse fica o nosso arco da série toda é esse, né? Tipo... São personagens muito enigmáticos, né? Misteriosos, assim. Então, acho que também nosso processo de criação, de composição a partir dessas figuras foi um processo muito desafiador nesse sentido, assim, porque a gente tinha pouco material de vídeo, a gente tinha mais fotos, a gente tinha relatos, tinha matérias de jornal da época. Tinham pessoas que conviveram com eles para falar com vocês como eles eram? Vizinhos ou alguma coisa assim? Ou nem não chegaram eu não sei se é assessor. Não, eu conversei com uma mulher que morava ali perto, que falou um pouco comigo, assim. Que não era amiga próxima, mas que já tinha visto, já tinha convivido. Assim, não falou nada muito específico, mas falou que era uma coisa muito... Ela era uma pessoa muito fechada ali naquele momento. Não era de ficar batendo papo com a pessoa? E que às vezes tinha uns rompantes, assim, tipo, assim, mais impacientes, assim, com as pessoas. Isso aparece em vários livros. A série em si é baseada nos livros do Ulisses, e dentro do livro do Ulisses tem menções ao casal Nardoni, mas não é focado neles. Tem um livro que é de um jornalista da Folha, que é só sobre esse crime, que o cara destrincha bem
a parte do crime em si e menciona muito sobre a personalidade deles. Então tem os pais dele falando sobre ela, sobre ele, descrições da infância. Isso me ajudou, esse livro me ajudou muito nesse sentido, porque a gente não tinha nada, então pra gente entender. A gente também teve acesso a alguns laudos de tipo psicológicos deles que foram feitos durante o cárcere. Isso me ajudou muito também. E é isso, é quase um trabalho de detetive que a gente fez um pouco, porque no nosso caso a gente teve que preencher algumas lacunas que não achava em lugar nenhum, junto com o roteiro e a pesquisa do Ulisses. Eu acho que tudo isso foi... E a forma de falar, a forma de olhar. O Lucas tem até uma forma de fazer com a boca dele que eu acho que fica muito parecido. Como que é? Tem uma tensão aqui. Ah, tá. É porque ele tem a boca maior que a minha, tem um lábio maior que o meu, assim. Então, tinha sempre uma tensão na boca, assim. E quando eu não tava falando nada, isso era engraçado, né? Que você ficava cutucando pra eu fazer. Faz a boca, faz a boca. Faz a boca. Quando eu tava assim, em silêncio, assim, eu fazia com a língua a mão. Assim, sutil, né? Sei. Mas eu dava um ganhozinho na espessura do meu lábio, empurrando com a língua. Acho que deu certo, cara. A esposa dele ficou com medo dele, eu soube dessa fofoca. É mesmo? Não, e tinha uma coisa também, cara, que eu saquei que eu tenho uma característica de olho, assim, de olhar, que quando eu abaixo um pouco o olho, já aparece o branco de baixo com facilidade. Sim. Nem todo mundo tem isso. E eu reparei que ele tem essa parada também. Como que é quando baixa o olho? Se eu tô aqui, o meu olho não tem... Você não vê o branco da parte Sim. de baixo. Tá. Se eu faço assim, já aparece. Sim. É Isso mesmo. não é todo mundo. Não é todo mundo. Nossa, me deu medo agora, Que hein? loucura. Fácil viu? É Ó, mesmo. Não aparece. Então eu fazia tudo com Ah lá. esse ângulo. Cara, a boca dele é muito larga mesmo. Olha, o lábio. Ele tem um lábio mais escuro que o meu também, então eu passava uma corzinha pra dar uma escurecida. E eu fazia tudo com esse ângulo aqui. Sim. Então, isso que a Ana contou, porque volta e meia, quando eu tava no processo, eu ficava treinando em casa, ficava no espelho, ficava ali. A gente fica muito imerso, né? Vocês fecharam também, fizeram um pacto? Cuidado com essa pergunta. Não. Pacto pra quê? De quê? Para fazer a interpretação. Ah, sim. Ah, como se tivessem um pacto. Como Sim. se tivesse um pacto também. Porque a Bianca, ela disse, ela foi muito cuidadosa, ela deixou transparecer realmente A dúvida. que tinha alguma coisa escondida. Uma mentira, né? Ela falou. É uma mentira, né? Então, entre vocês também, vocês criaram esse elo jogo. também para passar. Eu tô louca para ver. Esses foi um dos pilares, né, da nossa... Ó, e minha mãe, ela é louca de série e de filme. Ela vai assistir Depois mesmo. eu quero saber o que você achou. Ela vou assiste falar. série turca, série coreana, ela assiste tudo. Essa ideia de um pacto, de um vínculo profundo que eles, né, carregam há tanto tempo, foi uma das coisas mais centrais, assim, do nosso trabalho enquanto dupla, assim. Foi uma coisa que já nos primeiros encontros, primeiras conversas, a gente já entendeu a importância disso, assim. E isso, acho que também nos ajudou a criar um vínculo entre nós, uma química entre nós, né, que deu uma sustentação muito interessante, porque a gente não contracenava muito. Não tem muita... Tem interações, tem cenas juntos, mas a maior parte das cenas... Tem uma saidinha nossa. Tô vivendo só. vivendo o Alexandre seguindo a sua Pena. a sua pena e a Bianca seguindo no feminino Sim. a pena e eles se encontram pontualmente. E aí a gente precisava, nesses encontros pontuais, ter essa força desse vínculo, desse casal, dessa dupla, né? Uhum. E acho que exata essa pergunta foi... Ou do vínculo mais frouxo, né? Porque... Como Em assim? que Como sentido? assim que o Bill? Não, Independente porque... desse balanço de força. Não, porque tem uma cena... Eu acho que tem uma cena... Mas seja qual for, seja ele saudável ou não, alguma coisa conecta essas pessoas. entendi, Eles estão juntos entendi. até hoje. Eu já ia dar um spoiler, mas não vou mais. Mas tu sacou, né? Sacou? Ah, Até então a hoje gente... também. Já tá no teaser que a gente viu que eles pensam que estão separados, né? Então o reencontro dos dois pela primeira vez pode não ser pode não representar esse vínculo. Muitos anos, né? Sem se ver, né? A primeira saidinha, depois de quanto tempo? De 10 anos. Olha Caramba, isso. tudo isso. Então esse encontro, ele é estranho. Pois é, claro que é. Mas olha a encaixado, pergunta. mas o vínculo tá A ali. pergunta que se tenta responder, né? Como é o vínculo de um casal que tá há 10 anos sem qualquer contato? A 5 km de distância, só que sem contato. Você não sabe como a pessoa tá fisicamente. Só o advogado tu não sabe- fala. Mantendo o alguma coisa mesmo fala. discurso, mantendo, né? A mesma estratégia, assim, seguindo fielmente. E como vai ser esse Nenhum dos dois reencontro? não Eles ter, vão se amar loucamente ou eles vão ficar distantes, por exemplo? Tem muitas coisas ali Poxa. pra... Cara, que carga dramática, realmente.
Mais um motivo pra ver a série, cara. Vão ficar surpresos. Olha só. Kratos, você que é um cara que não assiste séries de TV... Não, essa eu assisti. É verdade, coisas criminais se assistem. Não, até que eu não gosto tanto de coisa Não? criminal assim, mas essa daí me gerou muita curiosidade. Qual foi a Eu quero última assistir. série que você assistiu? Não minta. Chaves. Ele é o cara que... Cara, Ele é esse. Eu perguntei o Batman quem que é, ele falou, essa é fácil, é Bruce Willis. É o cara que manja da cultura pop. Manda. Vamos lá, tem mais uma aqui da Fernanda Prado que ela fala: vocês acham que a série ajuda a sociedade a discutir o sistema prisional ou alimenta uma espécie de fascínio pelo crime? É que o Ulisses pode responder melhor isso, mas Tremembé não é um retrato do sistema pensional brasileiro. Pois é. É a elite do sistema pensional brasileiro. É Então, fora da curva. é muito fora da curva, não é? A situação é o contrário disso. Uma cela com 40 pessoas, que uma cela que deveria ter 3, tem rebeliões, insalubridade, enfim, eu acho que é o... É uma cela, um presídio, uma penitenciária limpa, é uma penitenciária que tá num lugar com uma paisagem bucólica, é um lugar super aprazível, tá ali do lado daquela floresta ali do Rio Paraíba. Que demanda um bom comportamento de todos que estão ali. Você tem não deixa de ser um privilégio você cumprir pena do lado de pessoas que estão seguras, porque são criminosos de mídia. Então o Estado tem um olhar diferenciado ali para a penitenciária. Ela é considerada um lugar que qualquer coisa que saia do lugar explode na mídia, enfim. E fora você como a mãe do Vilela falou, tem muitas pessoas endinheiradas cumprindo pena em Tremembé. Tem ex-juiz, tem ex-promotor, tem empresário. Você vê lá, tá o Thiago Brenan. Então, isso movimenta até a economia da cadeia, porque as pessoas vão conseguindo postos de trabalho. Eu lembro que quando o o ex-senador Luiz Estevão cumpriu pena em Tremembé, em 2014, 15 mais ou menos, ele tinham vários presos que trabalhavam para ele dentro da penitenciária, seja lavando a roupa, seja fazendo segurança, que é comum, porque a pessoa quando chega na penitenciária ela não consegue dormir. Para ela dormir em paz, ela quer que alguém fique lá. Porque senão ela pode ser morta ou pode Fica ser... com medo. Com medo. É medo. Você pensa... É difícil você entender o estado de espírito de alguém que dorme num colchão muito macio, lá com os seus lençóis, não sei quantos fios, e aí tem a tecnologia toda, tem o teu telefone de última geração, vendo TV, não sei quantas polegadas, anda no carro de luxo, de repente tu tá naquele lugar ali que a gente viu, naqueles beliches lá de concreto e tal. Então isso dá um impacto emocional, e a pessoa às vezes precisa de alguém de um apoio ali, sabe? E aí as pessoas querem, entre 10 presos aqui de São Paulo querem cumprir pena em Tremembé. Tem a comida que eles comem orgânica, porque a granja tá lá no quintal, a horta tá lá no quintal. Não tem rebelião. Trata a radicalidade da dureza do sistema prisional brasileiro, mas ainda assim é uma prisão. É uma prisão. Assim, Não dá pra romantizar, você tá preso. É uma prisão. E ninguém... O pessoal que tava perguntando sobre a profissão deles, que vocês iam falar, como que era a vida deles antes do acontecimento. Bom, no caso da Jatobá, ela tava numa faculdade de Direito, mas quando ela conhece o Alexandre, ela acaba engravidando e aí ela acaba largando os estudos. E no momento que tudo aconteceu, ela tava cuidando da casa, né? Imagina, tinha recém tido um bebê, tava ainda já era o segundo filho dela, então... Um intervalo de tempo bem curto, assim. Então eram os três crianças, ela tava... Há uma suspeita de depressão pós-parto, né? Sim. Isso tem vários relatos até dos remédios que ela estaria tomando pra isso. Nesse momento também. O Alexandre, ele também, acho que eles se conheceram na faculdade, né? Na faculdade de Direito, foram colegas. E eu não consegui entender se ele de fato se formou. Eu ouvi versões que ele se formou e ouvi versões que ele teve que abandonar o curso. Ele não estava trabalhando, né? Porque fica muito claro a dependência financeira dos pais. Parece que ele teve um negócio de roupas de material de surf, que também não deu muito certo. Ele tá até com uma camisa meio yin yang na noite, né? Mas sim, tem uma dependência, né, financeira da família, assim. Acho que os dois, né? Os dois viviam. E a família da Jatobá é um pouco menos abastada que a família dele, então tem um pouco uma diferença aí também. E talvez essa relação aí de quem estava dominando quem, por mais que talvez ela tivesse uma relação, tivesse uma dominação sobre ele ali no dia a dia, né, pelo que a gente estudou, essa estrutura que a família dele tinha, né, ou tem, era também de fato algo que fazia ele ter uma dominância, né, maior sobre
sobre ela. Assim, ele e o aparato que a família trazia, né? Tanto que os advogados dela são bancados, São bancados por ele, né? pela família A dele. segurança dela, né? Provavelmente foi bancada pela família dele. Sim. Lá vem a dona Iraísa de novo. Não, eu, quando acompanhei o caso, vocês falam da dependência de um do outro, do casal. Mas o pai dele, eu acho que tem uma função tão grande, porque ele é que determinava o que realmente tinha que fazer. Então, o primeiro telefonema foi para ele. Ele era meio O pai dominava, não só bancava, não só financeiramente, mas durante todo o processo, eu não sei, eu acho que ele que orientou, sabe? Eles fecharam, na minha opinião, de acordo com o que o pai, que é o advogado e tal, determinou. É isso que eu sempre achei. Você acha isso também? Eu acho que isso é mais uma camada de mistério. O crime que é mais cercado de mistério é o crime do casal Nardoni. Então eu acho que essa vem mais uma camada de mistério. Como eles não são confessos, aí fica nesse campo das hipóteses. Mas tem uma teoria também que eles tiveram 2 trocas de advogados, né? Porque quando começou tudo isso, era o que o síndico fala, que tá gravado, ele fala: tem ladrão no prédio, jogaram a menina lá de cima. Essa é a ligação pra polícia ir pro prédio. Então, quando se chega lá, não é direto, eles não são suspeitos. Então, o tratamento, tudo, não é pra isso. A polícia sobe no apartamento, entra lá, ou seja, a cena do crime já foi ali contaminada. Eles mesmos, nas relações, nas coisas ali, o advogado que eles pegaram parece que foi um menino lá meio estagiário, lá que trabalhava com o pai, não era um mega advogado de defesa gigante, não sei o que, com tudo já preparado. Então, a própria entrevista pro Fantástico, não sei se foi a melhor estratégia, com pessoas que não falam bem com a imprensa, tanto é que depois dali não falaram mais. Então tem um monte de coisas que foi uma sucessão eu acho, de eventos que geraram essa... E eu acho que tem a ver com isso que a sua mãe falou, do pai dele. Orientar e talvez não orientar tão bem, aí se meter numa coisa que não, tipo, talvez vira uma situação meio complicada. Mas o fato é que eles realmente nunca mudaram o discurso ali. Né? Sim. Aí fica isso, fica no campo... fato, uma criança foi jogada da janela. Fato número 2, não se tem nenhuma evidência de que entrou uma pessoa estranha que mas a teve família... aquele cara que primeiro falou que viu alguém, depois falou que não viu mais. Então... Tem. Mas tipo, não tem... Por exemplo, se entrar uma pessoa... Ele botou um testemunho e depois tirou. E pode isso? Pode, né? Pode. Mas se entrou alguém naquele apartamento, tipo, a perícia descobriria, porque tem fica digital. Então, mas acho que é aí que deu essa ferrada na cena do crime, que tinha digital dos policiais. Dos policiais, Tinha muita digital, muita de outras pessoas. E aí ficava meio... E tem também uma evidência que a marca da tela, né? A tela de proteção, ela fica empoeirada, né? Ela vai ficando preta. E aí, como ele corta, aí ele se aproxima da tela. Mas você não acha... o que eles alegam é que ele tem o pé dele na cama e a tela na camisa, né? Isso diz que foi ele que jogou. Só que vamos supor que você chega em casa, você deixou sua filha e ela não tá mais lá. E você vê um furo na janela. Qual é a primeira coisa que você faz? Você pisa na cama e aí sim você se encosta na rede pra ver. Foi a versão que ele deu. Essa é a versão dele, que também é a mesma... Isso que eu falo, a mesma prova, o mesmo fato, com 2 versões diferentes. Tipo, pra gente que estudou, era o tempo inteiro assim, falando, cara, um fala isso, outro fala isso, cara, isso fala isso. Era muito desafiador. Pra gente trabalhar essas coisas. É interessante, tipo, cara, pra dramaturgia isso é ótimo. Pra dramaturgia, pra nossa composição, Isso é muito essas bom. lacunas, essas contradições, eu acho que foram um grande desafio, ao mesmo tempo alimentaram esse trabalho de composição num lugar de muitas camadas, múltiplas camadas, muitas perspectivas, assim, a coisa não fica chapada. E diversifica também. A gente mostra uma cartela de crimes, aí você vai dar uma diversificada. Você tem os que já confessam, aí na hora o que torna as cenas, que tem muita na série, cena dos encontros desses criminosos com os psicólogos dentro da penitenciária, e aí o fato deles nunca terem confessado enriquece mais a cena ainda. A gente escutou tudo, eu escutei advogados que têm certeza pra vocês, de que foi e certeza que não. Na cabeça de vocês têm que definir se eles são culpados ou não antes de fazer o personagem ou não precisa? Eu fiquei trabalhando nessa dúvida, porque eu acho tudo muito... Não, o que eu tô falando é assim,
Eles Não, sabem. e não numa posição de como a gente imagina, não sobre isso, né? Sobre o trabalho da composição. A Sei. dúvida, a contradição, ela Não, mas isso é o que instaura um vocês queriam lugar. mostrar, mas eles sabem se eles são culpados ou não. Sim, o que eu trabalhei foi. Porque eu acho que um segredo tem. Seja ele qual for. Mentira tem. Alguma mentira. Isso eu sinto que tem algum ocultamento. Eu sinto pessoas ocultando coisas. Seja esse acordo, tipo, olha, não abre a boca, porque senão eu não vou te pagar, não sei o quê. Sim. Seja foram eles e a gente tem que esconder isso. Seja não fomos nós, mas agora a gente tá nessa lambança, então agora você vai presa. Não sei. Mas ocultamentos tem. Então eu trabalhei alguém que tá ocultando alguma coisa. Porque é o que eu vi nas entrevistas ali. Alguém que tá com medo e ocultando coisas.